Pronto, pessoal, tá gravando. Olha só, nós temos aqui, ó, tem aqui 4 pessoas para entrar na sala. Muito bem. Nós temos aqui o assunto que está na página 559. Ok? Livro 2, página 559. Que é Introdução à Botânica, tá? De todos os assuntos que vocês vão ver, provavelmente é um dos assuntos que eu mais gosto, tá? Essa parte de botânica e a parte de ecologia são os assuntos mais legais, ao meu ver. E a parte de citologia também é muito legal. Fisiologia, enfim, gosto de muitos, tá? São poucos os assuntos que eu não gosto de dar aula. Mas vamos lá. Botânica é muito interessante. Aí, só para você entender e se situar, por que a gente está vendo botânica agora. Vamos lá. O material do SAI, ele é dividido da seguinte forma. Você vê todo o assunto no primeiro e no segundo ano, de modo que no primeiro ano você vê parte de um assunto que você termina no segundo. Qual é esse assunto? Tem muitos assuntos que passam por isso. Mas qual é esse assunto que a gente está falando agora? Qual é o assunto? É sistemática, tá? Então, esse assunto de sistemática é aquele assunto onde você estudou os reinos. Então, você estuda reino Monera, Protoctista, Fungi, Animalia e Plante. Só que Monera, Protoctista, Fungi e Animalia você vai ver no segundo ano, tá? O pessoal do segundo ano está vendo agora, tá? Eles já viram reino Protoctista, já viram reino Monera, reino Fungi, estão vendo agora o reino Animalia. Enquanto vocês estão vendo botânica, né? O reino Plante. Vocês estão adiantando um reino para quando chegar no segundo ano, vocês já terem visto o reino Plante, que é um dos reinos mais extensos. Então, você já viu para que você possa terminar o assunto, adiantar o assunto no ano que vem. Certo? Então, é um assunto que a gente está começando agora, meio que deslocando ele lá de sistemática. Tá? Mas, apesar dele estar deslocado de sistemática, ele faz sentido depois que a gente vê ecologia, que é o que a gente viu ainda agora. Né? A gente estava vendo até agora. Essa parte toda de ecologia, ela direciona também para os animais, para a gente ver plantas, né? Enfim, fungos, ela nos direciona a esse assunto. Então, basicamente, daqui até o final do ano, a gente vai ver só plantas. Tá? É um assunto realmente extenso. Um assunto muito bom, mas ele é extenso. Então, vamos lá. É igual o pessoal do segundo ano. Daqui para o final do ano, eles vão ver só animais, praticamente. É igual vocês vão ver só plantas. Ok? Então, vamos lá. Pessoal, introdução à botânica. Primeiro, quando a gente fala de botânica, ela é uma área da biologia que vai estudar plantas, mas ela tem uma série de subdivisões, tá? Você tem a ecologia vegetal, né, que estuda as relações das plantas com outros, com animais e outros seres vivos, enfim. Você vai ter a sistemática vegetal, que vai estudar como as plantas estão organizadas em grupos distintos e como eles se relacionam, né? Quem é mais antigo, quem é mais recente na linha evolutiva. A gente vai ter a genética vegetal, que vai estudar como as plantas elas estão organizadas evolutivamente, mas também como elas podem ser utilizadas no nosso dia a dia, como elas podem ser utilizadas na reprodução, observando-se o material genético. A gente tem a biotecnologia vegetal, que é observando como as plantas podem ser utilizadas para o benefício da qualidade de vida humana, né? Fabricação de materiais de produtos como medicamentos, fármacos, alimentos, vacinas e assim por diante. Nós vamos ter as plantas sendo utilizadas como indicadores da qualidade da água, da qualidade do ar, da qualidade do solo.
né? A gente estuda em ecologia que as plantas, os fotossintetizantes, né, de uma forma geral, eles são, são a base da cadeia alimentar, das cadeias alimentares. Então, você vai ter um monte de subdivisões para botânica, tá? Mas, de uma forma ou de outra, a gente está estudando plantas, ou seja, a gente está estudando o reino plant, tá? Muitas vezes você vai encontrar gente falando assim, reino plantae, porque ele é escrito assim, plantae. Vou escrever aqui no chat. Plantae. Mas esse ai no final é uma letra grega chamada de E ou E, ok? Então se lê reino plant. Luciano está pedindo aqui para entrar. Já vai entrar agora. Então a gente vai ter o reino plant. Beleza. Então bora observar aqui do que a gente vai falar. Basicamente, a gente vai fazer uma classificação geral para plantas agora. Uma classificação geral. Quando for no próximo bimestre, no próximo assunto, a gente vai ver cada um dos grupos taxonômicos de forma mais distinta. A gente vai fazer uma classificação geral agora. Ou seja, é uma introdução mesmo ao reino planta. Então diz assim, ó, os serviços ecossistêmicos fornecidos pelas plantas. Os serviços ecossistêmicos, também chamados de serviços ecológicos, são de extrema relevância para a sociedade. É a forma mais objetiva que a sociedade tem de perceber como a natureza, além de ser importante para o planeta, traz imensos benefícios em vários sentidos para a espécie humana. A vegetação existente nos ecossistemas constituídos de várias espécies de plantas com funções distintas é uma das principais geradoras de serviços ecossistêmicos. Então, aqui a gente já vê aquilo que a gente tinha visto lá em ecologia, sobre as plantas serem a base da cadeia alimentar, a base da teia alimentar. É a partir dela, da vegetação, que obtemos importantes fontes de sequestro de carbono, ou seja, absorção de carbono, né? Fontes para a polinização de insetos, importantes na obtenção de alimentos, fornecimento de matérias-primas, de extração em correto manejo, né? Madeira, tora, regulação hídrica e climática, controle da erosão do solo, fornecimento de água potável, entre um monte de outros pontos. Vou pegar aqui do final. Elas absorvem carbono da atmosfera para desenvolver e ainda liberarem água que retiram do solo. Dessa forma, o artigo revela que, principalmente as plantas, e não simplesmente a precipitação ou a temperatura, como se pensava antes, indicarão se viveremos em um mundo mais seco ou mais úmido. Então, de uma forma geral, as plantas elas são mantenedoras dos ecossistemas, tá? A nossa qualidade de vida depende direta e indiretamente das plantas. Então, são organismos diversos, a gente tem uma variedade de espécies muito grande. Nós temos organismos que, no nosso país, eles estão presentes nessa forma diversa, ok? O Brasil é o país no mundo que tem a maior quantidade, maior biodiversidade de plantas, tá? Um dos biomas que mais apresenta plantas, espécie de planta no mundo, que mais apresenta espécie de planta no mundo, é a Mata Atlântica, tá? Não é a floresta amazônica, é a Mata Atlântica. E a Caatinga, ela está ali em segundo lugar em biodiversidade, em riqueza de espécies, tá? No Brasil. É um ecossistema fantástico também, tá? De ser estudado. Muitas vezes ele é meio que subestimado, mas é um ecossistema muito diverso. E a gente tem nas plantas essa âncora para a conservação da biodiversidade e a manutenção dos ecossistemas. Então, bora aqui para a primeira questão, diz assim, considerando os seus conhecimentos e as informações do texto, explique quais as consequências que um grande impacto como o desflorestamento, retirada de vegetação, por exemplo, pode causar no meio ambiente. A gente pode considerar um monte de coisas. A gente pode colocar aqui, eu vou colocar aqui 01, vou colocar aqui no chat. Desequilíbrio
das cadeias alimentares, tá? Já é um. Comprometimento da produção de O2 e absorção de CO2. Eu posso colocar aqui... não, é porque eu estou escrevendo no chat. Eu vou liberar aqui agora. Produção de alimentos, fármacos e medicamentos. Ó, vou colocar aí para vocês, mas tem muito mais coisas, tá? Que a gente poderia colocar. Ó, desequilíbrio das cadeias alimentares, comprometimento da produção de O2 e absorção de CO2, produção de alimentos, fármacos e medicamentos, e etc. Tem um monte de coisa que a gente poderia considerar. A segunda questão diz assim: como já mencionado, as plantas provêm vários serviços ecossistêmicos essenciais para a manutenção da vida na Terra. Atualmente, já degradamos boa parte da vegetação nativa original dos nossos biomas. Inclusive, os países desenvolvidos vêm buscar nos países subdesenvolvidos ainda esses recursos, né? Restam paisagens, as quais chamamos de mosaicos, constituídas apenas por remanescentes desses ecossistemas. Pesquise e explique qual a importância da ação de restauração desses biomas que já foram intensamente degradados. Ó, o principal ponto que faz com que a gente ainda insista que é importante reflorestar, restaurar os ecossistemas, é a manutenção da biodiversidade. Manutenção da biodiversidade. E isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com mais recurso para a gente poder extrair do meio ambiente, mais organismos se relacionando no meio, maior fluxo de genes, maior qualidade de vida para as espécies nativas e maior qualidade de vida para a espécie humana, tá? Então a gente tem uma teia, né, que está relacionada com esse fator de preservar as plantas. Outro ponto que a gente pode considerar, você pode até complementar aí, é a manutenção do recurso hídrico, tá? A gente vai observar que os locais, áreas de nascente, elas são protegidas oficialmente, né, legalmente, pela legislação, mas é justamente pelo fato das plantas elas garantirem que a água ela infiltre com mais qualidade no solo, a qualidade da água ela seja melhor, porque ela vai ser filtrada de uma forma mais eficiente, e as plantas elas vão garantir que a água ela infiltre, mas ela evapore e depois ela retorne para o solo, né? Todo esse ciclo da água ele depende da fotossíntese. A gente sabe disso, e respiração celular. Então vamos lá. É característica mais evidente dentre as diferenças existentes entre as plantas e os animais o mecanismo de nutrição. A gente sabe que as plantas elas têm um sistema de nutrição que é um sistema autotrófico, ou seja, elas conseguem sintetizar o próprio alimento através da fotossíntese. Ou seja, ela absorve luz e transforma a energia luminosa em energia química. Ela produz glicose, que é uma molécula orgânica, uma molécula energética. Dessa forma, ela tem no seu próprio organismo, no seu próprio corpo, uma forma de produzir o seu próprio alimento. A gente não consegue fazer isso. Além disso, a gente vai destacar que as plantas elas são organismos pluricelulares, não tem planta de uma célula só, são pluricelulares, são autotróficas, como a gente colocou agora, e são eucariontes, tá? Todas têm a carioteca, tem a célula bem organizada, tá? Com clorofila, né? Geralmente clorofila,
mas essa fotossíntese ela é realizada a partir de uma organela chamada de plasto ou plastídeo, né? Dentre os plásticos, o principal é o cloroplasto, que produz a clorofila. Então, vamos lá. Em relação à evolução, nós temos aqui o seguinte esquema. Pessoal, o ponto principal desse capítulo é esse esquema aqui, ó. Tá? Se a gente tivesse em sala de aula presencialmente, eu ia sair perguntando. Eu ia explicar isso daqui e ia sair. Pronto, você explica aí, tal. Eu ia explicar. Como a gente não tem tempo, não é nem o fato da gente estar longe, é porque a gente não tem tempo para ficar fazendo isso. Vocês escaparam dessa. Mas seria mais ou menos o seguinte, ó. Vamos lá. O que é que a gente tem aqui? Primeiro, esse esquema é chamado de cladograma. Clado quer dizer grupo. Grama está relacionado à organização, tá? Um esquema de organização. É igual a gente tem um gráfico, enfim, são tipos de esquemas onde você tem de forma organizada pontos, atores, fatores, números, enfim, termos. Aqui a gente tem as plantas organizadas em grupos. Organizadas em grupos. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu só colocar aqui um ponto. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó, vou chamar a atenção para esse parágrafo aqui. Ó. Esse parágrafo. Diz assim, ó, segundo o botânico e especialista Peter Haven, esse Haven aqui, ó, ele é o cara. Tem um livro é um livro chamado Biologia Vegetal. Cara, é um livro que ele tem mais ou menos um palmo assim de largura, que é o livro que a gente estuda para fazer na graduação, mas principalmente mestrado e doutorado em biologia vegetal, certeza ele tá. É como se fosse a Bíblia dentro da biologia vegetal, tá? Para as plantas. Estudou planta, tem que ter estudado rápido. E ele diz o seguinte, ó, o conceito de reino plant considera como seus representantes todas as plantas terrestres ou aquáticas que abrigam um embrião em seu gametângio nos estágios iniciais de desenvolvimento, e por isso são chamados de embriófitas. Tá? Então, veja só. Eu tenho aqui, ó, organismos que fazem fotossíntese, compartilham isso entre eles, fazem fotossíntese e tudo mais. Só que nem todos são plantas. Então, vamos lá. Esses organismos aqui, ó, daqui em diante, são as embriófitas, são as plantas. Todos formam um embrião protegido. Tá? Para isso, tem que formar tecidos. Então, seria o seguinte, ó. Todas as plantas, que são esses organismos que estão aqui dentro, eles foram originados a partir de quem aqui, ó? De uma alga verde ancestral. Tá? Essa alga verde ancestral a gente chama de clorófitas. Ok? Clorófitas é esse grupo de algas verdes que são macroscópicas, são algas grandes. Aquelas que quando você ia à praia, ia estar sem ir faz não sei quanto tempo, mas quando você ia à praia, vou à praia tal, quando chegava lá, aí ficava as algas agarrando nas suas pernas, que é um negócio bem legal, né? Bem divertido. Aí agarrando nas suas pernas. Pronto. Aquilo dali é clorófita, o nome daquela alga. Aquele tipo de alga é que originou todos os tipos de planta que a gente tem hoje. Beleza? Então vamos lá. A partir daquelas algas, a partir das algas verdes macroscópicas, nós temos a primeira característica aparecida aqui para dar origem a todos os grupos de plantas. Qual a primeira característica? Embrião protegido. Mas eu poderia substituir esse nome embrião protegido pelo quê?
pela formação de tecidos. Plantas formam tecidos. É a primeira característica. Cara, você não pode esquecer isso. Plantas formam tecidos. Algas não. Tá, professor? E o que é que isso tem de significado para a gente? Vamos lá. Isso quer dizer que as algas, elas não possuem células, que são especializadas em uma determinada função, desempenham uma determinada função em forma conjunta. Elas não têm células especializadas que juntas desempenham uma determinada função. Elas não têm isso. Já as plantas possuem isso. Tá, professor? Ainda não entendi. Vamos lá. Isso quer dizer que, se eu pegar uma alga, a gente não vai encontrar aquele conjunto de células, uma camada de células desempenhando uma função. Por exemplo, um conjunto de células ali numa camada para poder ter função de proteção. Não tem. Função de absorção. Tem aquele conjunto de células especializada para absorção? Não tem. Sustentação. Tem aquele conjunto de células especializadas para sustentação? Não tem. Algas não formam tecidos. E plantas? Plantas formam. Se eu pegar na raiz, peguei aqui uma célula da raiz, função, absorção de nutrientes. Eu tenho aquele conjunto de células especializado para absorver nutrientes. Vou para o caule, aí eu encontro o conjunto de células especializadas para sustentação, transporte de nutrientes. Eu encontro aquilo na planta. Vou para a folha, conjunto de células especializadas em realizar fotossíntese. Vou para o fruto, para a flor, conjunto de células especializadas na reprodução. Tá entendendo? Então, em cada área diferente da planta, eu encontro um conjunto de células especializadas em determinada função. Ou seja, plantas formam tecidos. Aliás, as algas, não. Nós formamos tecidos também. Plantas formam também. Algas não formam. Ok? Quem é que não forma tecidos? Algas não formam tecidos, fungos não formam tecidos, quem mais? Os poríferos, esponja do mar, não formam tecidos, ok? Esses são os organismos pluricelulares que não formam tecidos. Unicelular é que não forma mesmo, né? Mas os pluricelulares que não formam tecidos, a gente tem algas, fungos e esponja do mar. Não formam tecidos. Isso, se a gente fosse fazer um comparativo aqui no nosso dia a dia, seria você pensar o seguinte: na escola, você tem professor que ensina história, outro professor especializado em ensinar matemática, outro biologia, o outro é formado em outra área. O pessoal da coordenação tem sua especialidade ali, o pessoal da direção, enfim. Isso seria um tipo de planta, né? Tem os tecidos formando, desempenhando funções ali em conjunto. Agora, imagina que na escola só tivesse auxiliar de serviços gerais. Um auxiliar de serviços gerais fazendo o papel do professor de biologia, outro o papel do professor de história, o outro na direção, o outro na coordenação, o outro no financeiro, o outro na cantina. Tá entendendo? É como se você tivesse um conjunto de células mais ou menos genérico, desempenhando uma ou outra função, mas não de forma específica, heteromorfa, ou seja, células diferentes entre si para desempenhar suas funções de forma diferente. A gente não tem isso. Então, a gente não tem tecidos nas algas, mas tem nas plantas, tá? E essa formação de tecidos leva as plantas a formarem embriões protegidos. Elas têm um conjunto de tecido embrionário e ao redor desse tecido embrionário tem um tecido para proteger. Ao redor desse outro tecido tem outro tecido para produzir aquela célula de proteção e assim por diante, tá? São camadas de células especializadas. Então, a primeira característica que a gente vai encontrar aqui é a formação de tecidos e formação de embrião. Com isso,
a gente vai ter aqui o primeiro grupo aparecendo, que é o grupo das briófitas. O nome brio significa musgo, tá? O nome brio significa musgo. Então, o primeiro grupo de plantas que a gente vai encontrar aqui é o grupo das briófitas, é o grupo dos musgos. Só que as briófitas, elas são plantas pequenininhas, pequeno porte. Elas são tão pequenas que elas nem têm vasos condutores. Elas não têm sistema de condução de seiva, ela não tem. A seiva é conduzida por difusão. Não sei se vocês já estudaram o que é difusão. Mas é o transporte de material dissoluto de célula a célula. Difusão. As briófitas são muito simples. A partir das briófitas, a gente tem uma característica aparecendo para dar origem ao segundo grupo de plantas. Qual é a característica que apareceu? Sistema de condução, vasos condutores. À medida que as plantas foram crescendo, imagina, tem um monte de briófita, tudo uma do lado da outra. A briófita maior, ela consegue fazer fotossíntese, porque ela alcança mais luz. Então, as plantas maiores têm mais vantagem. Só que para ela ser maior, precisa do sistema de condução para levar a seiva do solo para a folhinha lá de cima. Então, para ela ser maior, precisa do sistema de condução. Essa característica apareceu aqui, ó, vasos condutores, e deu origem ao segundo grupo de plantas aqui, em relação à evolução. O segundo grupo, que é o grupo das pteridófitas. Ptero significa aquilo que voa, que tem asas, tá? Fito é luz, que faz fotossíntese e tal. Ah, professor, essa planta voa? Como é que é isso? Não. É porque por ela ser mais alta, o esporo, que é um pozinho que ela produz na reprodução, ele se dispersa pelo ar com mais facilidade, justamente por ela ser mais alta. Então, é como se fosse um tipo de estrutura reprodutiva que voa, tá? Por isso que é pteridófita. Principal representante do grupo, as samambaias, certo? Abaixo da folha da samambaia, na parte de baixo da folha, você consegue observar um monte de pontinho que tem um pozinho dentro. Justamente nesse período agora de chuva, esse pozinho ele se espalha no ar e a samambaia consegue crescer em vários ambientes, tá? Pteridófitas são as que têm vasocondutores de seiva. Só que as pteridófitas e as briófitas não possuem sementes, nem flores, nem frutos. Não tem nada disso. O que é que vai acontecer logo em seguida ao aparecimento das pteridófitas? É o aparecimento das sementes. As sementes, pessoal, elas deram origem aí a uma reviravolta no reino plântico. A partir das sementes, a gente tem a origem aqui, um ancestral que deu origem a gimnospermas e angiospermas ao mesmo tempo. Gimnospermas, gimno, significa semente nua. São plantas que têm sementes, mas as sementes não são cobertas. Ou seja, não forma fruto. A característica do fruto, ela vai ser originada depois com as angiospermas. Tá? Angiospermas, aí sim, possuem, além das sementes, possuem flores e frutos. Tá? O esquema está desenhado. O esquema é esse. A gente vai ficar por aqui hoje. A gente não vai mais adiante disso, não. Eu recomendo que vocês estudem em casa, deem uma olhada em casa. Mas eu vou só fazer aqui uma revisão breve. Tá? Deixa eu fechar aqui para a gente entender aqui. Ó. Vamos lá. Vê só. Vê só. Vamos aqui para o quadro. Deixa eu apagar aqui essa luz para ficar melhor. Ó, o cladograma para plantas. Cladograma. O primeiro grupo que a gente tem aqui, que deu origem a todos os grupos de plantas,
são as algas. Quais algas são essas? As macroscópicas, verdes, ou seja, chamadas de clorófitas. Tá? Essas clorófitas, a partir dessas clorófitas, eu tenho o surgimento aqui de tecidos. Os tecidos deram origem a todos os grupos de plantas, a partir dos tecidos. O primeiro grupo deles é o grupo das briófitas. Briófitas são os musgos, representados principalmente pelos musgos. Briófitas são plantas pequenas, são avasculares. Vasos condutores surgiu aqui, ó, vasos condutores. Esses vasos condutores possibilitou o surgimento aqui desse ancestral que deu origem a pteridófitas aqui. Pteridófitas. Pteridófitas são plantas de maior porte, já tem vasos condutores, mas ainda não tem sementes. Semente surgiu aqui, ó. Sementes. Essas sementes possibilitaram que as plantas tivessem uma reprodução mais eficiente, dando origem aqui às gimnospermas, que são plantas que têm sementes, mas não têm frutos, e as angiospermas, que são plantas que têm sementes e têm frutos. Tá? Aí uma coisa que não está no livro. Esses dois grupos juntos formam as... Deixa eu ver se dá para ver, tá? Aliás, formam as criptógamas, que são plantas sem sementes, e esses dois grupos aqui, gimnospermas e angiospermas, formam as fanerógamas, que são plantas que possuem sementes. Tá? Cripto quer dizer urna, tem um envoltório, tá, para produzir os esporos, mas não tem sementes. Fanerógamas têm sementes. Tá? Todos esses juntos, esses daqui juntos, formam as espermáticas ou embriófitas. Vou colocar embriófitas, tá? Para ficar mais familiarizado com o livro. Embriófitas, que são as plantas. Beleza? Se você conseguir lembrar desse esquema aqui, conseguir explicar, tenta explicar para sua mãe em casa. Conseguir explicar esse esquema, tá valendo, tá? Algas, tecidos, briófitas, vasos condutores, pteridófitas, formando as criptógamas. Sementes, gimnospermas, faltou colocar aqui, ó, frutos, angiospermas. Gimnospermas e angiospermas formam as fanerógamas. E criptógamas e fanerógamas formam o que a gente chama de embriófitas. Beleza? Tudo certo? Tudo ok? Basicamente é isso, pessoal, o nosso assunto de hoje. A gente vai ficar por aqui. Recomendo que dê uma pesquisada sobre o assunto. A gente apenas fez uma iniciação assim breve, superficial, para que na próxima aula a gente possa cair de cabeça mesmo aí, mergulhar no assunto, que é um assunto muito interessante. É um assunto que a gente vai mais para frente. À medida que vai passando o tempo, a gente vai compreendendo termos mais complexos. Então, é necessário que a gente compreenda isso aqui, que é a base, para que não fique uma bola de neve sem entender o que está vindo adiante. Tá ok? Pessoal, um abração a todos vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau.